grande prazer estar aqui com vocês. Esse evento que é uma referência no mundo hoje, no pensamento de vanguarda, eu acho, das marcas, de um modo geral. Instituições que têm um papel e uma responsabilidade enorme em relação ao futuro da humanidade. E o que eu trouxe para vocês hoje aqui é um pouco desse pensamento que a gente vem desenvolvendo há muitos anos na Tati. A Tati é uma consultoria de branding design que está fazendo 25 anos esse ano. E, de uma certa forma, a gente está envolvidos com essa temática desde o início. Então, eu vou começar com na verdade, com uma provocação. Está um pouquinho maior aí a projeção do que... Não sei se está para reduzir um pouquinho. Mas a seleção natural no mundo dos negócios é impiedosa. E a gente está vendo isso, né? Grandes companhias aí com histórias poderosíssimas, com trajetórias centenárias, muitas vezes, não resistindo à revolução que a gente vive hoje no nosso planetinha de 13 mil quilômetros de diâmetro, uma bolinha só de 13 mil quilômetros de diâmetro, com recursos finitos e com uma dinâmica absolutamente acelerada. Então, quais serão as marcas vivas no futuro? Tem um dado muito contundente que diz que 75% das empresas que estarão no topo da lista S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas, em 2020, ainda não foram fundadas. Então, isso significa que, da agora até 2020, daqui a 7 anos, as 75% das empresas que ocuparão esses principais espaços na S&P 500 estarão sendo criadas. O que significa que essas 75% que estão ocupando esse espaço hoje vão perder relevância, né? Muitas vão continuar existindo, mas vão perder relevância. Isso é muito ameaçador, naturalmente, para as companhias, porque a gente está falando de histórias poderosas, de histórias construídas com muito trabalho, com muito investimento, e que estão, de fato, ameaçadas. E a gente encara isso assim, como, na verdade, parte de um grande desafio criativo que a gente, como espécie, tem nesse momento no planeta. Um desafio efetivamente criativo. A gente vai precisar usar toda a nossa inteligência, toda a nossa capacidade criativa para dar conta desse desafio, que passa por todas as dimensões do nosso modo de vida, né? A gente vai ter que realmente pensar numa outra maneira de nos transportarmos nas cidades. E eu não estou falando de mudanças que sejam incrementais, eu estou falando de mudanças realmente disruptivas. A gente vai precisar reinventar uma boa parte da nossa lógica, do nosso modo de vida. A gente vai ter que pensar em outras formas de gerar energia, de ocupar o espaço urbano, né, de produzir e transportar os nossos produtos. Não vai fazer sentido, em muito pouco tempo, a gente continuar produzindo coisas na China e transportando bugigangas de navio, atravessando os oceanos, queimando óleo diesel. Isso é de é tão básico, né? Fica tão evidente que existe uma encrenca aí. E, especialmente, a gente vai ter que repensar a nossa relação com o consumo, porque aqueles numerozinhos que todo mundo já ouviu muitas vezes, né? A população crescendo, né, a níveis exponenciais, aí seremos 10 bilhões de pessoas em 2050, e se a gente imaginar que a gente vai preservar o nosso nível de consumo, a gente sabe que isso fisicamente não é possível. Não estamos falando de nenhum tipo de dificuldade ou de paradigma filosófico ou ideológico, estamos falando de uma limitação física. Então, vamos ter que reinventar a lógica do consumo, né? E eu tenho uma perspectiva em relação a isso. Assim, a gente detesta a palavra consumidor, porque parece que é uma redução da nossa razão de existir como espécie, né? Assim, consumidores, a gente se refere às pessoas muito como consumidores classe A, B, 28, 35, né? Com consumidores classe C, D, né? Enfim, 45, 60. Então, isso é quase como se nós fôssemos cupins que estivéssemos aqui para consumir, simplesmente. Então, a gente se acostumou com essa maneira de nos referirmos a nós mesmos, mas a gente gosta muito de imaginar a evolução dessa nossa relação com os objetos, que provavelmente deixará, acho que não tem muito outro jeito, de ser essa relação de consumo, né, de propriedade, para uma relação de desfrute, né? Então, a gente provavelmente vai migrar dessa condição de consumidores para uma condição de desfrutadores, que pode ser muito mais interessante, dá muito mais flexibilidade, inclusive, para a nossa relação com os objetos, né? Ao invés de possuir um carro
eu posso desfrutar de vários, né, assim, no sentido de ter um conversível para usar no fim de semana e sei lá, um Jeep para ir para o sítio, não usar o Jeep durante a semana para ir trabalhar, que são essas limitações que a própria lógica do consumo nos apresenta, sem considerar todas o peso dessa ideia de que cada um tem que ter um carro, cada um tem que ter, sei lá, uma máquina de furar que você usa fazendo 15 furos na sua vida, e você tem lá uma máquina que gerou um impacto ambiental enorme para ser produzida. Então, a mudança nessa dimensão do consumo será a mais profunda, porque é a base do nosso modo de vida, e é a base da dinâmica das companhias, que hoje viabilizam o nosso modo de vida. Então, quando eu penso nesse desafio criativo, eu penso muito nessa dimensão, ou seja, a gente vai precisar reinventar a nossa maneira de nos relacionarmos com os objetos. E como estava no meu currículo, eu sou professor da PUC de biomimética, que é essa ciência que acredita que a natureza está aí cheia de exemplos incríveis para nos inspirar no processo de dar conta desse desafio criativo. E uma das perspectivas que a gente, olhando para a natureza e para o processo evolutivo, a gente enxerga é que, quando uma espécie está ameaçada de extinção, né, quando ela está diante de uma mudança de cenário e ela vai precisar se adaptar a esse cenário, a competência básica que ela tem que ter é, primeiro, enxergar o cenário, identificar que existe uma mudança ali, e depois buscar na sua ancestralidade, nas competências acumuladas de gerações e gerações daquela espécie, as tecnologias e a inteligência necessária para se reinventar, de alguma forma. E eu acredito profundamente que o que a gente vive hoje é uma encruzilhada evolutiva para a nossa espécie. Porque, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala muito dessa perspectiva das ameaças ao planeta. E, no fundo, o planeta não está nem aí, né? A gente sabe que a Terra se regenera com uma velocidade impressionante. De fato, quem está ameaçado somos nós, como espécie. Então, eu fico pensando que, no fundo, diante desse enorme desafio evolutivo que nós nos encontramos como espécie, a gente vai ter que usar toda a nossa capacidade criativa e toda essa bagagem evolutiva que nós trouxemos até aqui, né, esse conhecimento acumulado através de gerações e gerações e gerações de seres humanos que inovaram, que radicalizaram, que inventaram coisas incríveis, que transformaram terra num robozinho que pousa em Marte e que extrai terra de Marte, analisa lá e manda as informações para cá. A gente é uma espécie, a gente é um bicho muito especial, né, nesse ciclo de vida que existe nesse planeta há 3,8 bilhões de anos. Então, o exercício que a gente vem fazendo com essa comparação com a biologia é quando a gente olha, por exemplo, para as baleias, para as orcas, por exemplo, as competências biológicas acumuladas, essa inteligência ancestral das baleias, fizeram com que, por exemplo, elas aprendessem a caçar em grupo. E isso foi uma competência acumulada, através das gerações, que as fizeram conseguir transpor os obstáculos evolutivos. Os castores aprenderam a construir barragens, e fizeram isso, e com isso criaram uma condição especial para caçar, né, para pescar, né, criando áreas menores onde eles conseguem pescar. E aí, quando a gente olha para a nossa condição como espécie, quer dizer, aonde moram as nossas principais competências evolutivas acumuladas? Ou seja, aonde moram o grande tesouro, né, de conhecimento que a nossa espécie acumulou nesses, né, vamos botar 1 milhão de anos aí que a gente está aqui como espécie Homo sapiens, mas a gente aprendeu a escrever há 10 mil anos. Ou seja, onde é que está todo esse conhecimento? E a gente tem a gente acredita num caminho que é de entender que nas marcas, nos laboratórios das companhias no mundo hoje moram as nossas principais competências tecnológicas, filosóficas, ideológicas, nesses laboratórios e, obviamente, nas universidades que abastecem esses laboratórios, mas são as companhias que fazem essa inovação chegar nas pessoas, né, chegar no mundo. Ali existe uma quantidade de conhecimento, e é de lá que terão que surgir as soluções para a gente dar conta dessa sinuca evolutiva que a gente se colocou como espécie. Então, essa competência a gente vê, né, assim, é mágico. Não sei quem já viu um A380 voando, né, assim, uma máquina, né,
50 mil toneladas voando, é uma coisa absurda, né? Voando, aço, com uma delicadeza. Então, é mágico isso, né? Da magia de um A380 ao mundo da fantasia, as marcas estão aí para nos municiar também de experiências lúdicas. A gente não precisa só de avião, a gente precisa também de diversão. Nós, como espécie, temos outras demandas, né, do oráculo de todos os dias, né, o Google, quem usou o Google hoje, quem vai usar, né, todo mundo vai usar o Google hoje, isso é uma coisa muito, muito contundente, aos prazeres de vez em quando. Né, assim, as férias que a gente tira são companhias, são empresas que oferecem para a gente. Claro que nem todo mundo pode passar férias no Tahiti, mas ainda assim, tem gente que pode passar em Mauá, aqui pertinho, mas tem companhias por trás disso. Do poder e da força do vermelho, né, de uma máquina, né, de uma joia da engenharia como uma Ferrari, a revolução do verde, através de toda a tecnologia de geração de energia eólica e de muitas outras rupturas que estão acontecendo no mundo da geração de energia no planeta. As marcas são responsáveis por, né, produzirem o gosto do cachorro-quente mais despretensioso que pode alimentar um nerd numa tarde em Nova York, que vai ter uma ideia brilhante. E as marcas estão aí, né, o encanto da maçã, que agora está num momento delicado, né, ou seja, não tem jogo ganho para ninguém. Né, a Apple está passando um momento delicado. Então, essa vulnerabilidade que as marcas se encontram hoje, ela precisa ser olhada pelos gestores de uma maneira muito cuidadosa, porque eu acredito que é exatamente essa vulnerabilidade que vai movê-las em direção à transformação. Mais do que ampliação de consciência, imaginando que os CEOs das companhias vão elevar o seu nível de percepção da realidade, e vão transcender e vão entender que precisam balancear melhor as expectativas do trimestre com a perspectiva de médio e longo prazo. Eu acredito que isso está acontecendo também, mas eu aposto que o que vai movimentar com mais potência essa indústria de um modo geral, é esse instinto de sobrevivência que é o que faz as espécies evoluírem de um modo geral, né, quando a gente olha para a natureza. Então, a ideia de que as marcas são um ativo da humanidade. Eu gosto dessa perspectiva. Elas deixam de ser vilãs para serem um ativo da humanidade. Tem um dado contundente que das 100 maiores economias do planeta, 51 são corporações. É um número muito representativo. E, obviamente, que poder tem a ver com responsabilidade. Esse poder todo precisa ser respondido com uma preocupação e com uma percepção de que as marcas estão a assumir o protagonismo na construção desse futuro. É assim que a gente acredita, porque elas têm mais força que os governos hoje no mundo. Então, se elas não assumirem esse protagonismo, o futuro está ameaçado. E, por consequência, o futuro delas como organismos. Então, acho que esse é o drive que vai fazer a diferença. E tem uma, né, assim, perspectiva de que, não está meio complicadinho fora de registro, mas as pressões nessa direção são muitas. Né? Você tem novas leis cada vez mais rigorosas empurrando as marcas em novas direções. Você tem movimentos da concorrência que, obviamente, fazem com que setores inteiros se transformem. Consumidores mais conscientes, recursos mais caros, cada vez mais vai ser caro gerar impacto ambiental. Né? Essa é um outro drive que vai fazer muita diferença, vai aumentar a competitividade do que gera baixo impacto ambiental em relação ao que gera alto impacto ambiental. Hoje a gente não paga o preço verdadeiro pelas coisas, e isso, obviamente, desequilibra, né? É um roubo no jogo, né? Assim, num certo sentido. E aí, nessa perspectiva de que tudo tem que mudar, 83% dos CEOs de companhias, né, essa é uma pesquisa do Acatu, sabem que tem que ir em alguma direção, mas não sabem em qual direção. E essa é a dificuldade. E aí, nessa ânsia de mover a companhia numa direção transformadora, numa direção sustentável, começa um jogo muito complicado de tentar seguir uma cartilha sustentável, né? Transformar a empresa numa empresa verde. Então, criar um departamento de responsabilidade socioambiental é um primeiro movimento, e é irônico, porque parece que, quando você cria um departamento assim, o resto da companhia é irresponsável socialmente e ambientalmente. Né? Assim, não me parece ser a melhor, mas, enfim, mas é melhor do que nada, naturalmente.
substituir o papel reciclado por papel normal, papel reciclado, também é uma coisa que se faz muito, criar uma diretoria de inovação, que muitas vezes fica meio perdida entre P&D, entre marketing, né? Mas existe essa urgência de botar inovação no mundo. Criar um instituto com o nome do fundador, que, de um modo geral, tem pouca conexão com o negócio principal da companhia. Conseguir certificados verdes, né? Muitas vezes até produzi-los, o que hoje em dia fica cada vez mais arriscado, né? A internet, a transparência faz com que qualquer empresa que esteja dizendo que está fazendo uma coisa que, de fato, não está, fique numa situação muito delicada, porque um funcionário que resolve colocar isso no mundo pode gerar um problema gigantesco. Enfim, você pode fazer isso tudo que está aí acima e, acima de tudo, fazer muito marketing disso tudo. Isso foi esse pacote de coisas. É claro que eu estou fazendo uma caricatura aqui, mas foi um movimento que muitas companhias fizeram, né, nos últimos, especialmente na década de 90, início dos anos 2000, e que nos últimos 2 ou 3 anos está muito claro que esse tipo de esforço não vai levá-las, né, como organismos ao lugar onde elas precisam chegar para realmente se reinventarem. E nesse processo acontece uma outra coisa muito chata, que é esse esverdeamento, né, das companhias, né? Eu costumo brincar que eu torço para que o futuro não seja verde, porque esse futuro verde é um futuro tedioso, né? É um futuro monocromático. E a natureza, quando a gente olha para as soluções absolutamente sustentáveis e geniais que a natureza gera todo dia, ela odeia monocromia, monotonia, né? A natureza gosta de policromia. E a gente tem que buscar isso, né? Então, a gente acredita que esse movimento aconteceu muito por essa ditadura do Triple Bottom Line, que considera a dimensão social, econômica e ambiental como os únicos vetores, né, que empurrariam as empresas nessa direção sustentável. E aí geram coisas meio bizarras, como, por exemplo, a Nike, há 6 anos atrás, lançou uma linha chamada Nike Considered, que à luz do Triple Bottom Line era absolutamente alinhada e ok, e produziu esse tênis. Essa linha durou 6 meses no mercado e os críticos chamavam de Air Hobbit, porque era tênis do Senhor dos Anéis. Então, faltava uma coisa nesse produto, nessa linha, que era exatamente a essência, né, a natureza, né, o que diferencia a Nike de outras marcas. E é muito isso que a gente acredita. A gente acredita que nessa perspectiva de um futuro que não é o ecochato, que é um futuro que não é verde, que é um futuro multicolor, né, que é o futuro que a natureza sugere que nós tenhamos, as marcas vão ter que encontrar as suas próprias cores, né, como empresas ligadas ao futuro. Então, esse desafio de entender qual é o seu papel no futuro, me parece que é o grande desafio criativo para todas as companhias no planeta hoje. A Nike, de uma certa forma, conseguiu corrigir o acidente e desenvolveu essa linha Trash Talk, que foi um sucesso, que tem identidade Nike. Como é que a gente acredita que as empresas devem procurar a sua própria cor e o seu próprio caminho? A gente entende que a primeira coisa que é fundamental entender é quais são as competências essenciais que moram nessa companhia, que não necessariamente tem a ver com os produtos e com os serviços que ela coloca no mundo hoje. Então, se a gente imagina, por exemplo, um cara que fabricava ferradura no início do século XX, se esse cara não entendeu, né, como organismo, que o cenário estava mudando, que as pessoas iam deixar de usar cavalos para se locomover na cidade, e não mergulhou nas suas competências essenciais e entendeu que, mais do que um fabricante de ferradura, ele era um metalúrgico, e não se reinventou, fazendo o que o Stuart Hart chama de destruição criativa, né? Ou seja, parando de fabricar ferradura e passando a fabricar peças de carro, por exemplo, esse cara, como organismo, foi extinto. Então, esse desafio de primeiro mergulhar na sua essência, entender quais são as suas competências essenciais, o que realmente o diferencia, e depois olhar para esse cenário que está em transformação, para o Zeitgeist, e entender quais são esses novos desejos do mundo, quais são essas novas demandas que são urgentes e que precisam ser atendidas. E é exatamente dessa conexão entre as competências essenciais e esse Zeitgeist que surge o que, na nossa percepção, é o grande drive para essa mudança, que é o propósito da companhia. E esse propósito é mutante, porque o Zeitgeist muda. Então, você precisa estar o tempo inteiro conectado com esse cenário para se reinventar todo dia. E esse propósito ele tem um papel que, na nossa opinião, é absolutamente fundamental, que é o de transformar as companhias que hoje ainda se articulam
com a lógica do pensamento cartesiano, né, os departamentos todos fragmentados. Então, você tem a galera do marketing, a galera né, que não fala direito com a galera de produção, que não fala com logística. Então, a turma de produção, quando recebe aquelas ideias mirabolantes do marketing, fala, ai, meu Deus, já vem esses encrenqueiros aí. Né? Aí, quando vem a galera de sustentabilidade dizendo que eles não podem fazer do jeito que eles tinham imaginado, já vem os chatinhos, os ecochatos, atrapalhar a minha vida. Então, enquanto as empresas estiverem desarticuladas e não estiverem trabalhando de uma forma multidisciplinar e integrada, eu acho que elas não terão condição de dar conta desse mega desafio criativo que se apresenta de se reinventarem. E a gente acredita que o fio condutor, né, o único elemento que pode colar, que pode, de verdade, promover esse encontro de competências dentro das companhias é o propósito. É alguma coisa que é maior do que tudo, que é transversal, que transcende os interesses específicos de um departamento ou de outro. É alguma coisa que é poderosa o suficiente para ter essa capacidade de trazer para a roda, né, as competências todas que estão instaladas dentro da companhia. E, na sequência, o que é mais legal de pensar é que, quando essa companhia está integrada e está costurada, e a gente teve experiências recentes com a Natura, até de botar numa sala pessoas de todas as áreas para trabalharem juntas, né? Eu acho até que a Denise vai falar um pouquinho aqui de Soul, não sei, mas que é um projeto novo que está sendo lançado e que a gente participou, um projeto grandioso, revolucionário, que foi feito assim, foi feito, ela vai falar mais, mas com uma costura de conhecimento. Mas isso dá à companhia uma condição, né, a gente chama esse pensamento de branding integral, essa ideia de definir o propósito e entender que esse branding, que muitas vezes está associado à comunicação, ele passa a ser o drive principal para promover essa reinvenção da companhia, porque é ali que mora a razão de ser, é ali que o coração da marca pulsa. E aí, na sequência, o que a gente acredita que acontece é que, a partir dessa desse novo posicionamento, nesse sentido ampliado, não estou falando de um posicionamento de marketing, eu estou falando de uma nova intenção da companhia de ser protagonista na construção desse futuro, porque é assim que a gente acredita. A gente acha que as marcas que serão as marcas vivas são as marcas que, mais do que vender coisas para as pessoas, serão as marcas que vão fazer a diferença na vida das pessoas, e que vão estar realmente pegando para si a parte adequada, a parte que tem a ver com as suas competências essenciais desse mega desafio de reinventar o futuro. E aí, nessa hora, ela passa a abrir oportunidades de desenvolvimento de novos negócios. A gente chama isso de inovação integral, ou seja, que é como é que eu, como uma empresa que me reinvento, ofereço para o mercado produtos e serviços que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Isso não tem a ver com altruísmo, com bom mocismo, com filantropia. A gente acredita que essa é a evolução do mundo dos negócios. Então, assim, tem uma frase de um consultor que eu adoro, que é: onde cruzam os meus talentos e paixões com as necessidades do mundo, lá está o meu lugar. Essa é uma frase do Aristóteles. Então, essa é a lógica que a gente acredita e que leva, né, a essa condição, né, das marcas vivas. Então, as marcas vivas, no fundo, são as marcas que conseguem migrar de um símbolo para significado, de deixar de orientar simplesmente a comunicação para orientar a corporação como um todo, de deixar de simplesmente ser uma identidade de marca para ser uma comunidade de marca, as pessoas envolvidas com a companhia e com a marca de uma maneira profunda, com relevância absoluta. Essas marcas vivas são as marcas que conseguem equilibrar as metas de curto prazo, do trimestre, com as metas de longo prazo, porque esse é o grande desafio. Não dá para não pensar no trimestre, mas tem que pensar também no médio e longo prazo. São as marcas que conseguem atrair e manter os talentos, que é uma outra dificuldade enorme das companhias hoje. Manter os jovens talentos que estão interessados, acima de tudo, de trabalhar em lugares onde eles, de fato, possam ter pessoas que os inspirem, possam fazer parte de um grupo que seja um grupo que esteja operando numa direção onde o propósito está claro, e em espaço onde eles possam ter liberdade para criar e para apresentar suas propostas e suas ideias, que estão muito mais conectadas com o Zeitgeist do que as ideias do passado, que tem já uma data de validade. Essas marcas são as marcas que são protagonistas na construção do futuro e que geram um valor sustentável e compartilhado, que é uma perspectiva que a gente acredita muitíssimo. A ideia de que uma companhia tem que existir para gerar mais do que lucro para os acionistas.
As companhias têm que existir para gerar lucro para todo o ecossistema da qual elas dependem como organismo. E essa é uma perspectiva nova, é uma perspectiva que eu acho que está revolucionando já as bases da vanguarda dos negócios, e que algumas companhias como o Google, como a Whole Foods, como a IBM, acho que já entenderam, e não é à toa que são marcas e companhias que são benchmarks hoje, que são referências de que essa revolução é possível e que, acima de tudo, são excelentes negócios. Né? Essa acho que é uma diferença importante que a gente precisa entender. Estamos falando dos negócios do futuro, dos grandes negócios do futuro. É isso aí. Obrigado.